Olá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse capítulo é Ouvindo Servidores. E ele começa dizendo, né? Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, apesar do respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto conversávamos animadamente, Ismália recebia numerosas servidoras em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava grandes lições, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia me fazia enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, me atraía com força. Pedi permissão ao nosso orientador Aniceto para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores e me aproximei impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneira simpática, se dirigia a palavra a eles, com grande interesse. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos mínimos detalhes. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Porém, Alonso, você não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhinhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado nos círculos da terra. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, nos impedindo de atender à vontade divina, não é louvável e nem útil. É doença do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Pois é, precisamos ter cuidado com o apego, com a superproteção, né? Esse pedaço do capítulo está dizendo isso para gente. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice:
Senhor Alfredo, eu reconheço a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, me sinto renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto seus pensamentos em torno de mim. Esses pensamentos me penetram profundamente, atraindo toda a minha atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações agora são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido muito grande. Estou certo de que me perdoará a franqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender? Como deveria fazer? E revelando enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Eu queria muito rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita de amparo deles. Gostaria de pedir a eles esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto da nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse possível transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então, a gente sempre ouve que chorar pelo que se foi é atrapalhar. Aí está a confirmação. Olha a angústia, a vontade de pedir para os seus que se acalmem para que ele possa estar bem. Nem sempre a pessoa que foi tem fortaleza suficiente para voltar e seguir pedindo, pedindo aos seus. Às vezes, como é o caso aí, normalmente eu acredito, eles ainda não estão fortes o suficiente para vir estar com os amados, e ter equilíbrio para voltar. Então, eles sofrem, como ele está descrevendo aí, e não tem o que fazer. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei no seu olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia na sua conduta generosa, eu ouvi Alfredo ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, pela manutenção da sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse fortalecer seu coração primeiro. É imprescindível nos conformar com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher
não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, você também sofre com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A solidão, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime encontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e pensar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Eles precisam da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evoluir, se transformar e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Você é tão dedicado à família do sangue que não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram, em demasia, o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. E depois de pequena pausa, Alfredo terminou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador o abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximaram, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então, gente, esse capítulo nos mostra que não é tão fácil retornar à crosta após o desencarne para ver os queridos, que ficaram aqui. Pode acontecer algo muito sério em termos de desequilíbrio, ou seja, o espírito pode se desequilibrar a ponto de se prender aqui e demorar muito para voltar, por se envolverem em fluidos pesados.
é preciso ter equilíbrio suficiente para ter sabedoria para entender quando o instrutor diz não. Ele sabe quando há condições para visitar os entes queridos. Tá? Então, como ele sabia que o Alonso ia entender, ele contou esse caso, né, dos dois que vieram, e como dizendo, né, eu não quero que aconteça com você o que aconteceu para os dois, né? É só por isso que eu não estou autorizando a sua ida, para o seu bem, para que você possa se equilibrar primeiro, para depois você poder ir, né? Então, mais uma vez, vamos pensar muito, né? Quando a gente se despede de um ente querido, né? Claro que a gente tem o direito de chorar, claro que a gente tem o direito de ficar muito triste, mas a gente precisa ser forte, tanto quanto ele está sendo orientado para ser forte, né? Como a gente sempre diz, André está dando exemplos para que nós nos modifiquemos, né? Aqui também. Então, a gente está vendo o sofrimento deles lá, causados pela separação e pelos que ficaram aqui. Então, quando nós ficamos e alguém vai, que nós sejamos coerentes, né? Que nós tenhamos amor de verdade por eles, para não atrapalhar a adaptação deles, né? Para não fazê-los sofrer mais do que eles já estão sofrendo, assim como nós estamos sofrendo, né? Mas não vamos ficar pedindo para que eles venham, não vamos ficar pedindo mensagens deles, não vamos ficar né? Mesmo que a gente tenha um arrependimento, que a gente, eu poderia ter feito e não fiz, não sei o que, já foi. Eu tenho que ter na minha cabeça que eu fiz o meu melhor. E ponto. Não atrapalhar de forma alguma. Eu acho que essa é a grande lição desse capítulo, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.